Senhoras, senhores, boa tarde. Pontualmente às 14 horas. Apesar da Ampla, Enel, ter conseguido me deixar metade do dia sem energia elétrica, o que transformou toda essa montagem aqui de uma gravação ao vivo numa coisa extremamente corrida e complicada. Mas acho que vamos sobreviver. Bem, já que estamos ao vivo, vamos estabelecer aqui as regras do jogo. É possível fazer comentários sobre o que está sendo colocado e vai aparecer aqui no computador que está na minha frente. Essa gravação é sendo feita através de um laptop. E aparecendo aqui, eu vou poder responder. Se eu não responder na hora, é porque está assim meio fora do assunto, em pauta, eu respondo em seguida, ou eu dou um jeitinho, não se preocupem. É uma oportunidade muito rara, né, de se poder fazer uma transmissão dessa em nível mundial. Olha que maravilha, porque todo mundo que tiver um laptop, um computador e tiver um link, nós vamos mandar daqui a pouco, o link dessa transmissão. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook e estamos também no YouTube. Estamos preparando para o YouTube. Estamos no YouTube. De forma que... E vamos depois lançar deixar essa apresentação gravada, né? Para aqueles que não puderam assistir ao vivo. Evidentemente, como tudo que se começa por baixo, né? Vai ser muito simples, talvez esteja uma ou duas pessoas me assistindo, mas vou fazer frente àqueles milhões de brasileiros que foram às ruas nos seus dias de folga para apoiar o governo conservador, de direita, democrático, etc., de Bolsonaro e a sua equipe. E é mais ou menos esse o nosso princípio. Bom, vamos então falar de algumas coisas interessantes, porque eu me propus aqui abordar segredos, né, de coisas embaixo do pano, coisas que acontecem e que se tem conhecimento por fontes diversas, de forma que é muito bom poder compartilhar com patriotas, né? Patriotas, se lembra dessa palavra, né? 59 milhões, 60 milhões, sabem exatamente o que é isso. E os demais, né, aqueles 30 milhões de omissos que não participam das eleições, que não tomam conhecimento, e depois só ficam reclamando, né, que o governo não é bem o que ele queria. Então não reclama, vai lá e vota, não anula, não fica ausente, não faz aquele monte, não manda em branco, participa. É muito simples. E por falar em eleição, eu vou falar logo uma coisa interessante para colocar aqui. Vamos falar de verdades para variar. E vamos, então, parar de falar de mentiras. Por exemplo, por que o Fúxio, Lúxio, Nuxi e outros tantos não desejam fazer o voto impresso? Não é por excesso de gastos que vai ocasionar, porque eles não têm nenhuma piedade de gastar o que querem, como bem querem, como faz o STF com valores extorsivos para a manutenção de 11 ministros. Muito mais alto. Quase o orçamento das Forças Armadas é semelhante, é um pouco de exagero, mas não está muito longe, não. O que sobra para as Forças Armadas investirem. Não estou falando em pagamento de pessoal, mas o STF gasta mais do que as Forças Armadas têm para investir. Isso é uma verdade. Bom, então, vamos fazer uma consideração interessante na base dos segredos. Qual é o segredo? Por que ninguém quer o voto impresso? Ora, se as urnas são confiáveis, se as urnas não têm invasão, se as urnas não têm hackeamento, se as urnas não são desonestas, por que não se quer fazer o voto? Ora, se elas são tão boas, vote, deixe imprimir o voto. Quando eles dizem que não querem imprimir os votos, alguém está mentindo, alguém está omitindo, alguém está falseando, alguém está fazendo alguma coisa que não deve para evitar que a verdade venha à tona, que as urnas são uma porcaria fraudável. Aí, né, isso é um absurdo, já está provado pelos maiores especialistas da Terra. No entanto, a NASA é fraudada, o Banco Central americano entra, tem um pessoal que faz o hackeamento, tem um monte de sistemas absolutamente à prova de hacker que, no entanto, são invadidos. Estão invadidos. E por que essas urnas tão simples não são? Por que não se pode alterar? Tem milhões de pessoas que dizem que pode, que é fácil fazer alteração. E aqui, no meu município, aconteceu um fenômeno fascinante.
Durante as eleições passadas, candidatos a vereadores, particularmente, foram acompanhando as eleições e as apurações parciais, né, que foram informadas pelo TSE. De repente, faltou luz. Quando a luz voltou, quem tinha 100 votos passou a ter 60, 50, 40. Nenhum aumentou a quantidade de votos contabilizadas antes da queda de luz. E curioso, houve 3 quedas de luz. É claro que a nossa empresa que fornece energia para cá é uma empresa totalmente divorciada dos problemas do país. Ela é estrangeira, ela quer que a gente morra, ela quer cobrar cada mês que passa um valor mais alto pelas contas, né? Que, aliás, o governo municipal, no caso de Guapimirim, também desonestamente, calhordamente, insere um percentual de 15% no valor da conta a título de iluminação pública, que nunca foi prestada conta, nem nunca apareceu em balancete, nunca se diz quanto se paga e quanto se gasta. Esse é Brasil. Segredos, né? Muitos segredos. Cadê? Qual é o valor da conta de luz de iluminação pública que nunca foi apresentada? Por que nós temos que pagar 15%, 16% sobre o valor da conta? O que é injusto? A iluminação que ilumina, que atende um cara que gasta 100 quilowatts, vai ser muito mais cara para quem gasta 500? Por quê? A luz fica mais forte? Tem mais postes? Até o conceito básico é falso. E, no entanto, Ministério Público, Polícia Federal, Justiça, ninguém se manifesta e o assalto ao bolso público continua impune, sereno e tranquilo, o que é pior. Nunca houve uma prestação de contas. Entre no portal da transparência e veja se apareça lá a fatura referente ao recolhimento do dinheiro recebido pela nossa conta de prestação de serviços de iluminação pública. Não aparece. Então, meus amigos, esse é o problema. Esse é um dos problemas. Então, nós vimos aqui, rapidamente, já 2 coisas fascinantes. Se as urnas eletrônicas de contagem de votos são confiáveis, que se conceda sem maior delonga, sem nenhuma discussão, ou apenas o voto impresso para aqueles que não acreditam conferirem. Não estão assegurando que elas são excelentes? Então, autorizem. Se estão negando isso, é porque são mentirosos, porque realmente sabem que elas são desonestas, são manipuladas, elas são incorretas e não querem que ninguém descubra através da contagem. É um raciocínio lógico, claro. Se elas são corretas, por que não deixar se imprimir os votos, tornar o voto impresso? É assim que nós funcionamos nesse país tanto descalabros, né? Particularmente pelo poder público. Infelizmente é isso. Aí conversava eu com um grupo de amigos, pessoal chamado a elite, né? Existe uma elite aqui, não parece, né? Mas existe. Nem sabemos bem onde é que ela está encastelada, mas existe uma elite. São empresários sobreviventes, são comerciantes honestos, são funcionários públicos competentes, que não é muito comum, né? Não é muito comum, dedicados ao trabalho, à nação, aos interesses. Nós temos um grupo assim bem montado, com pessoas dessa estirpe, pessoas sérias que sofrem por ver um país tão achincalhado como o nosso, né? E que, infelizmente, não são ouvidos, não são cheirados, não são considerados, né? É uma lástima, é uma lástima. Mas nós, então, discutimos, e eu tenho por hábito ficar sempre ouvindo antes de falar. Não é questão de sabedoria após uma longa vivência. Vamos ouvir o que todos têm a dizer. Bom, falaram daqui, falaram dali, comentaram dali. Aí alguém se lembrou, eu estava lá, sempre como sempre, na última fila, né? Perguntaram assim: coronel, qual é a sua opinião? Qual é o maior problema desse país nosso para a gente possa batalhar para tentar fazer mudar? Eu demorei mais ou menos um tempão de relativo para poder responder essa pergunta tão importante, algo em torno de 4 segundos. Foi o tempo máximo para a resposta. Aí eu, modestamente, aliás, mamãe dizia que a única qualidade que eu não tinha era modéstia, mas tudo bem. Então, modestamente, eu disse para eles: olha, pessoal, o que eu vejo nesse país é uma coisa chamada falta de respeito.
Falta de respeito. Ninguém fala mais nisso. Falta de respeito total, absurda, gigantesca. Antigamente, quando eu falo antigamente, todo mundo joga pedra. Não, todo velhinho assanhado, vem com aquela conversa. No meu tempo era assim. Não, não. Havia respeito. Sabe como era o respeito? Era assim. Se chegasse um juiz e dissesse essa bola é verde, não havia o que discutir, porque havia respeito pela pessoa, pela figura, pelo magistrado, pelo profissional. Hoje em dia, você pega um ministro do STF chamado de ladrão, de pederasta, de corrupto, e fica por isso mesmo. Quer dizer, desculpe, alguns podem falar e fica por isso mesmo, e outros não podem falar porque vão ser presos, vão ser defenestrados, vão ser acusados, mesmo tudo seja feito ilegalmente. Mas no final vão voltar à vaca fria aqui do respeito. O que falta no país é respeito. Respeito a tudo e é respeito a todos. Por que a segurança pública, hoje em dia, é a insegurança pública como grande realidade nacional? Maior num lugar, menor no outro lugar. E por que ela é hoje a insegurança pública? Porque acabou o respeito dos bandidos pela polícia. A polícia se transfigurou em milícia, que é bandido disfarçado de polícia, ou polícia disfarçado de bandido. Se transfigurou na propina das quintas-feiras, onde se vai nas favelas receber a grana do tráfico, o seu percentual de não atuação às quintas-feiras, na sexta-feira os outros, e que as grandes confusões nascem quando não há o acerto do percentual solicitado em função das necessidades do tomador, no caso, companheiro, temos que dar um aumentinho aqui, porque mudou a delegacia, mudou o comandante, mudou isso, mudou aquilo, precisamos de mais um pouco de recursos para atender a necessidade deste povo tão sofrido da polícia. Então, com essa falta de respeito aos homens, às instituições, aos afazeres e aos comportamentos, é que gerou o caos total e absoluto que nós vivenciamos hoje. Qual o respeito que todos têm pelo presidente da República atualmente? Qual é o respeito que se tem pelos ministros do STF, que até pouco antes da divulgação das suas atividades pela televisão, eram pessoas num pedestal tão alto que a gente não sabia nem quem era, nem tinha preocupação de saber a vida de cada um. Sabia apenas o seguinte, que haveria, quando chegasse qualquer coisa lá, havia uma decisão. Essa falta de respeito, ela começa já numa sentença judicial em primeira instância. Quando você sabe que o seu cavalo é preto e o juiz diz que o cara que falou que ele é branco ganha a ação, ele perdeu o respeito por ele. Claro, você não é burro. Você sabe que aquela sentença é absurda. Aí vocês estão falando, isso aí é historinha para boi dormir, como diria a vovó. Não é, não. Não é, não. Eu vou contar uma vivência que eu tive. Fui lubridiado por uma empresa determinada que me mandou um contrato com apenas a segunda página. Na segunda página tinha 3 itens. Na primeira página tinham 12. E na primeira página é que definia tudo aquilo que estava sendo contratado. Olha só, nós estamos falando de falta de respeito. Falta de respeito à pessoa, ao cidadão, ao usuário do serviço de justiça. Aí eu pedi, então, a primeira via. Em confiança, os caras estamos remetendo à primeira página do contrato. Eu assinei a segunda página, mandei de volta, e para se estabelecer o negócio que se desejava. Eu era fiador de um camarada. Era fiador. A primeira folha nunca chegou na minha mão. Aí, o que eu fiz? Recorri à justiça. Acreditem se quiser. A justiça disse que era uma bobagem, que o contrato sem assinatura na primeira folha era perfeitamente válida. Que aquilo estava correto, que eu devia era pagar mesmo pelo meu fiador inadimplente, o cara da fiança. Toda a briga foi em torno disso. Eu falei, como? Um contrato sem assinatura? Bom, no final, de vai para lá e vem para cá, e a justiça sempre me desrespeitando no meu direito, lógico, óbvio, claro, de que um contrato sem assinatura não teria validade, eu fiz uma ação. Não pedi dinheiro, não pedi dano moral, não pedi dano material, não pedi nada.
peço a Vossa Excelência que defina se o contrato, sem uma assinatura de uma folha que contém 13 dos 15 artigos do contrato, se torna válido e capaz de produzir os efeitos legais desejáveis. Sabe qual foi a resposta? Aí entra a falta de respeito. Não, vale sim, não tem problema, você tem mesmo que pagar. Não tem... Ele saiu totalmente da proposição da pergunta que fora feita, na busca de um direito, e partiu para uma solução. Aí o que pedimos um embargo de declaração, o outro juiz falou a mesma coisa, que aquilo estava certo. Aí, meus amigos, não é crítica, os homens são falhos, mas não vamos exagerar na falha. Eu posso passar aqui a live inteira contando coisas vivenciadas por mim e por outros tantos em função disso. E aonde que nós voltamos no ponto? No respeito. Quando você tem algum nível de poder, você tem algum nível de sensibilidade, se você detém um cargo público, se você detém uma função pública, você tem que ter respeito. E aonde que se manifesta o respeito? Em você não roubar. É uma forma de respeito. Existe uma regra muito interessante que eu sempre digo o seguinte: por que que os bandidos não assaltam os outros bandidos, que também são ricos e roubam todo mundo? Por motivo simples. Todo cidadão que é honesto, ele se torna uma presa fácil porque ele julga que todos os demais cidadãos são honestos também. Aí, sendo todo mundo honesto, o cara que não é na outra ponta o ilude, o engana, o rouba, o mente, o difama, o calunia, faz um monte de coisa porque ele, cidadão honesto, acredita que todo mundo está. O bandido não. O bandido já acha que, como ele é bandido, todo mundo é bandido também. Seja honesto ou não, ele vai sempre ter o pé atrás com alguém e nunca vai ser pego de surpresa como o honesto é. Então, esse é o grande problema. E voltando à questão do respeito, novamente, nós verificamos que a falta de respeito pelas Forças Armadas, pela polícia, pelo judiciário, pelo serviço público, pela bandeira, pela pátria, e toda a falta de respeito impune, vou repetir, impune, gera novas faltas de respeito. Eu contei um dia uma fábula interessante para uns amigos nessa discussão desse grupo excelente, da política do saco de farinha, né? E o pessoal não conhecia bem essa coisa. Há uma história, uma lenda, uma história que diz o seguinte: no tempo do comunismo russo, né, que tem mudado muito, mas hoje está um pouco disfarçado, no tempo do comunismo russo, a fome graçava. Era geral porque haviam as fazendas coletivas, havia uma série de restrições, havia cupons de racionamento, você só pode comer um ovo por semana, sua casa vai ser dividida por quarto, cada quarto uma família. Bom, voltando ao saco de farinha. Então, a história era a seguinte: um dia, um daqueles russos famintos descobriu um grande depósito de alimentos do governo, porque no comunismo é muito legal. O que é meu, diz o governo. O que é teu é nosso, diz o governo. Então, havia um depósito. Nesse depósito tinha uma tábua que estava solta, frouxa. Ele abriu a tábua e encostado nessa tábua tinha sacos e sacos, milhões de sacos de farinha. Farinha de trigo, no caso, que é a farinha que dá para fazer pão, fazer bolo, farinha que dá 1000 utilidades. Esse cara pegou e enfiou uma faca, mas enfiou só a pontinha da faca. E tirou 10 gramas, 5 gramas de trigo, fechou a tábua e foi embora. Esperou, não houve nenhuma consequência, ninguém reclamou nada, ninguém bateu na porta dele, ninguém levou ele para a Sibéria, ninguém espancou a mulher, os filhos e a criança, ninguém destruiu a casa dele. No dia seguinte ele voltou e tirou mais 30 gramas de farinha. Isso aconteceu novamente, ele voltou, não aconteceu nada. Em resumo, a história é a seguinte: no final ele enfiou toda a baioneta, a faca que ele tinha, uma colher, e tirou todo o saco de farinha daquele saco e começou a fazer isso em relação aos outros. Então, qual é a política do saco de farinha? É que se não houver nenhuma reação ao ato ilegal, ao ato desonesto, ao ato incorreto provocado no momento, se não houver nenhuma consequência, as coisas vão aumentando. E as perdas vão aumentando. E, naturalmente, ele perde o respeito, porque ele perde o temor.
o temor da consequência. E é o que nós estamos vivendo hoje no país. O temor. Não há temor por consequência, porque não há consequência. Você pega um cidadão como o Luiz Lula da Silva, né, que, segundo aí consta, até objetos pessoais dos palácios aonde esteve, ele furtou, com abuso de confiança. Né? O povo emprestou um palácio para ele e ele furtou coisas menores. Tem até histórias escabrosas aí de bens, um depósito de alguém pago. Bom, mesmo assim, esse cidadão foi condenado em primeira, segunda, terceira instância. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal declarou não punível, já, apesar depois já de ter à luz da Constituição, mas isso aí é aplicável a um criminoso de alto padrão, colarinho branco. Mas por que não é aplicado, então? Todos os marginais que têm ações penais sobre ele também deviam esperar o STF decidir. Aliás, o STF é recordista de causar ações sem soluções por ter passado os prazos, né? Simplesmente prescritas, porque não fica sem tempo. Mas agora, as ações que são feitas pelos partidos de esquerda, por exemplo, agora, cada dia tem uma novidade que é fantástica, a rapidez do Supremo e de outros, em função dos partidos de esquerda, quando fazem qualquer proposição. Tipo assim, o presidente da República, com uma visão voltada para cada cidadão, que é o seu papel correto, fez o seguinte: vamos acabar com o IPVA. Isso é um imposto estadual extorsivo. O cidadão tem um automóvel, um caminhão, uma lambreta, uma bicicleta, uma coisa comprada com sacrifício, um veículo automotor, e o governo cobra 4% do valor por ano, fora as outras taxas, como licenciamento, como emissão do certificado, coisas de bandido, totalmente insensível à necessidade de cada um de nós, que luta com sacrifício. Não estou falando de quem ganha 100 mil por mês, 80 mil, 70 mil, como eles ganham. Estou falando de quem ganha 2 mil, 3 mil, mil e pouco, e que consegue comprar um carrinho velho. Mas depois de 15 anos também, você não precisa pagar mais. Que bondade incrível. Quero saber quem desses riquinhos tem um carro com 15 anos de duração. Não tem. Não tem. Aliás, por experiência própria também, eu gosto muito das minhas experiências, que eu sou um cidadão bem vivido. Eu tive um Voyage 82, que em 97, 15 ou 16 anos depois, caíram as 4 rodas em função de fadiga do material. 4 rodas. Em frente ao Petropolitano, em Petrópolis. 4 rodas. De uma vez só. Tive que botar os pneus embaixo, e nesse lance de colocar os pneus, eu simplesmente deixei o carro abandonado até conseguir um reboque. Para dizer a verdade, eu vendi o carro nessas condições mesmo, porque eu não tinha nem condição de rebocar, para dizer a verdade. Bom, então, esse é o nosso quadro e esse é o nosso principal problema, a falta de respeito. Essa falta de respeito, ela é tão importante que ela implica em atitudes que nossos governantes, cada um de nós, vereador, deputados federais, estaduais, funcionários públicos, pessoal da saúde, Ministério Público, Polícia Federal, Estadual, Municipal, haja com respeito ao cidadão, haja com respeito às instituições e haja com respeito a si próprio. Qual é a cara de um ladrão desse que tem 57 milhões em malas dentro de um apartamento de um amigo fechado e que foi inocentado como se aquilo nada fosse? Ou que transporta dólares nas cuecas como se aquilo fosse perfeitamente admissível, normal, sem problema nenhum? Vejam só, senhoras e senhores, o problema é o de respeito. Eu não acho legal ver certos jornalistas falando horrores, grosserias, estupidez, insanidade quanto o presidente da República, grosseria, falta de respeito ao presidente. O presidente foi eleito por 58 milhões e só isso já daria a ele aval para ser respeitado pelos perdedores e pelos demais que não votaram, porque a soma é essa.
E isso não ocorre. Vem um cidadão qualquer que tem projeção numa mídia que, por sua vez, também é corrupta, também é incompetente, também é desrespeitosa, e começa a fazer agressões verbais. E outra coisa que é pior, essa falta de respeito atinge a esposa, os filhos, como se isso fosse... O que é pior do pior do pior é que é tolerado. Eu não entendo isso. Não há consequência. Um camarada enfia uma faca no estômago de um candidato a presidente que logo depois é eleito, aparece pessoas que primeiro questionam se aquilo é fato, se é verdade, apesar de 300 mil câmeras terem filmado, ter os pontos, o presidente que foi alvo dessa tentativa canalha, espúria, covarde, mentirosa, de comunistas e vagabundos e outros, tem que mostrar os pontos para o cara acreditar. Falta de respeito, que falta de humanidade, que falta de sentimento, que falta de amor, que falta de tudo. E ainda a polícia, a justiça protegendo esse marginal. Não é pelo tamanho do crime, é pelo crime que afetaria toda uma nação com um candidato à presidência que está virando o jogo. Isso se torna de uma gravidade que tem que ser considerada. No entanto, esse marginal está totalmente ao abrigo, cercado de mentiras. No caso da Marielle, acusaram o presidente da República de envolvido no assassinato da vereadora. E se descobriu que foi um outro deputado, o vereador, que foi o criminoso. A imprensa parou de falar, botaram uma pedra em cima e ficou por isso mesmo. E respeito à verdade. Vamos respeitar a verdade dos fatos. Vamos respeitar a pessoa. Teve um lance alguns anos atrás que eu fiquei politraumatizado. Havia uma escola particular em São Paulo, já faz muitos anos. E era até de um japonês, um brasileiro de origem japonesa. Um camarada fantástico. Esse camarada foi acusado de não ter tido um problema de pedofilia, ou um problema de agressão, um problema qualquer com um aluno do colégio. A imprensa, o mundo vem em cima desse camarada. Destruíram a família dele, ele, destruíram tudo que podiam destruir. Um belo dia, descobrem que ele era totalmente inocente. Esse jornal que gastou 100 litros de tinta para denegrir, para falar mal dessa população, todo mundo, não tiveram cuidado de gastar 1 ml para dizer ele é inocente, nada aconteceu. Vamos ressarcir esse cara, vamos fazer alguma coisa. Vamos dar o espaço, nem a Justiça, nem o Ministério Público, ninguém se preocupou em fazer a divulgação do mesmo tamanho que foi feita a destruição da inocência dele. E que país é esse que você tem uma insegurança jurídica, uma insegurança institucional, uma insegurança do bem e do mal, uma insegurança de tudo? Como é que se vive desse tipo, dessa forma? Você faz uma denúncia, você não quer nem saber se você é culpado ou não, o cara já te bota... Vamos falar em denúncias absurdas. Tudo volta ao ponto final, inicial, respeito. É público, notório, que o presidente da República é o responsável pelo todo o processo de sistema de saúde do país através do SUS. A lei é clara, é o governo federal. Com a Covid, Justiça Federal, STF, declarou que havia autoridade municipal e estadual com poder para definir as medidas que achasse interessante para conter o problema. Qual é o problema? De onde vem o dinheiro? Do governo federal. Então, vou dar dinheiro para o cara fazer o que ele quer, que não é o que eu quero. Aquela discussão estéril sobre se o remédio era bom, se o remédio não era ruim, dentro de uma política de achismo que o mundo inteiro estava achando tudo e não tinha nenhuma solução, como não tem até hoje. Não tem até hoje. Tem vacinas aí que está dizendo que está matando as pessoas, tem vacina que só tem 50% de eficácia, tem vacina de 10 marcas de vacina. E tudo isso empírico, tudo isso dependendo de uma porção de coisa. Meus amigos, fica muito complicado, fica muito difícil, fica muito estressante você conviver com esse tipo de absurdos que te agridem, agride a cada um que tem dentro do coração o senso de justiça, o senso do que é certo e do que é errado. E o que é pior, sabendo que tudo isso faz parte de uma campanha de degradação, de moralização, destruição de um governo que é honesto. Claro que todos os governos têm falhas. Todo governo. Nós somos humanos.
Nenhum de nós, por melhor que sejamos, seremos perfeitos. A história prova isso. Nós somos humanos. Mas há uma diferença entre você ser um Bolsonaro e um Lula. Bolsonaro, porque ele ganhou R$100 vendendo uma coisa, tá. Lula roubou 50 bilhões, dizem. Alguns provam, outros não, mas tem muita coisa por aí. E que ninguém está interessado em saber, já é candidato à presidência da República outra vez. Então, nessa fase, nesse processo, nesse lance da falta de respeito, não há limite. Tudo é possível, porque o freio consensual, o freio moral, o freio emocional é o respeito. Ora, e se não existe esse respeito, como nós faríamos em cima disso? Esse é o grande problema. É isso que nós estamos vivenciando hoje. E esse, que é o grande tchan desse processo todo, é a nossa total falta de respeito por tudo que nos diz respeito. Tudo que nos diz respeito não tem respeito. Muito interessante isso. Ora, meus amigos, eu pretendo, dentro das minhas possibilidades, que não são muitas, né? A gente tem muitas limitações de tempo, recurso, apoio, etc., de alguma forma, não me omitir. Como muitos brasileiros estão indo para as ruas, estão indo para vários lugares aí, tentando simplesmente participar, mostrar sua opinião, mostrar sua cara, tentar ajudar de alguma forma, tentar fazer evoluir, fazer uma nação melhor. A minha década, a minha geração, é uma geração extremamente feliz. Nós vivemos numa época no que o mocinho sempre ganhava e o bandido sempre perdia. E, no entanto, hoje em dia, nós estamos vendo o bandido ganhar e o mocinho ser apedrejado. Ser apedrejado. Ninguém conta a história direita, mas existem fatos históricos comprovados. Nós estamos vivendo uma situação mais ou menos, mal comparando, Jesus com Barrabás. Não sou religioso, não sou nem católico, nem evangélico, não tem nada disso. Mas vejam só vocês o seguinte: todas as religiões são importantes para mim, todas levam a Deus, que é o grande caminho. Mas vejam só, por que Barrabás foi eleito, foi salvo e Jesus condenado? Jesus era um homem bom, Barrabás era um criminoso empedernido, conhecido mais ou menos como a história de hoje. Podemos até fazer um teatrinho comparando os personagens atuais com esses bíblicos. Naturalmente, ninguém conta a verdade, mas como esse canal aqui é de segredinhos, vou contar um segredinho para vocês. Jesus incomodou profundamente os rabinos. Por que incomodou os rabinos? A Judéia estava sob o controle operacional dos romanos. Pôncio Pilatos é o personagem, governador, prefeito. Havia um rei, Herodes, havia tudo muito bonitinho, mas quem mandava realmente era quem tinha arma na mão. Quem manda é quem tem a arma na mão. E os romanos tinham as armas. Houve várias rebeliões dos judeus e foram todas destruídas à ponta de espada. Não sobrou muita gente para reclamar depois que os romanos, através de Tito, entraram na Judéia, Jerusalém, etc. Bom, beleza, isso é a história. Aí o que aconteceu? Jesus foi, e entre as suas primeiras atividades foi tirar os mercadores do templo, porque os rabinos, sacerdotes, tinham se aliado, em grande parte, aos governantes, por sobrevivência, por falta de coragem moral de reagir, porque esse problema é seríssimo. A falta de moral, a reação é fundamental e não existe. Se não existir, acontecem os absurdos que nós estamos vivenciando, como naquela época. Aí, Jesus foi lá, desmontou todas as barraquinhas dos templos, e estou recebendo aqui um monte de mensagem. Então, existe... Ótimo, obrigado. Eu vou tentar responder. Aí, o que rola? Dentro dessa mentirada toda, agarraram um ódio terrível contra Jesus. E não perderam a chance, a primeira que tiveram. Fizeram aquela audiência pública, se assim pode ser dita, com a multidão inflamada,
paga, mantida com mortadela, pão e dinheiro. Desculpe, naquela época não tinha mortadela. Então, pão e dinheiro, e fizeram a claque em Palmas. Houve um programa de televisão que era assim, palmômetro, 80% palmômetro, 60% palmômetro. Então, essa claque elegeu Barrabás como bom, Jesus como bandido. E aí, senhores? E aí, senhoras? O que nós vamos fazer? Como nós vamos reagir a isso? Nós estamos vendo novamente uma reedição disso aí. E tem gente, o que é mais impressionante é que tem gente que efetivamente se posiciona dessa forma. É claro que eu sei que o mundo é pleno de absurdos, até faz parte da natureza humana, né? Tem pessoas que maltratam animais, tem pessoas que tiram as peles dos animais, tem gente que tortura, tem gente que faz as coisas do arco da velha, também. Mas essa sempre será uma minoria, essa é uma verdade também. E por que a maioria é tão omissa? Por que a maioria nunca reage? O presidente atual ganhou pela maioria. Acabou, a regra é essa. Teve um canalha. Desculpa, eu fico assim meio. É só chamando de canalha. Teve um camarada que disse que as manifestações que foram feitas nas ruas são antidemocráticas. Não vou dizer que ele seja burro, imbecil, ignorante, retardado, débil mental, mas ele é um mau caráter, porque se é uma manifestação de milhões, é claro que é democrática. Apesar de eu ter profundas restrições, essa tal democracia, no que um poder atropela o outro com uma facilidade incrível, um poder tem o poder de tirar o presidente, mas o presidente não tem o poder de tirar o poder que pode tirar o presidente. Legal, né? Isso aí. O judiciário tira um presidente, o legislativo tira o presidente, o executivo não tira o judiciário, o executivo não tira o outro. Por que não tira? Por que não tira? Por que a regra não é igual para todo mundo? Pega um judiciário corrupto, como nós temos aí de montão, um legislativo onde os bandidos proliferam, são corruptos e condenados ou condenáveis, e nunca são sempre impunes, né? voltando, e o executivo não pode fazer nada. Só pagá-los, só pagar suas mordomias, aumentos de salários descomunais, vantagens, auxílio cueca, auxílio terno, auxílio sapato, auxílio meia, pasta de dente, coisa do auxílio moradia para quem tem casa, de 4 mil, 5 mil reais, que é muito mais que um salário, coisa do arco da velha. Isso tudo sem nenhuma consequência. Política da saco de farinha. Estão enfiando a baioneta no saco de farinha, tirando o trigo, e ninguém diz nada. E o presidente? Quando o presidente... Por que o presidente que não era tão bom quanto Fernando Henrique Cardoso, como Lula, como a presidenta Dilma, a anta, e aí? E aí? Como é que a gente vai fazer? Por que nós vamos sobreviver? E está aí Bolsonaro aí aos trancos e barrancos, pulando num pé só para manter uma estrutura totalmente viciada. Por que ninguém grita que vão fazer uma Assembleia Nacional Constituinte? Eu não entendo isso, é uma Constituição totalmente divorciada da realidade nacional, com 136 emendas e mais tantos outros projetos de emenda ainda em curso, dos 231 artigos que ela tem, só sobrou 60, 70, mas mesmo todo mundo. Uma Constituição que só exigiu regulamentação, que fica a critério de cada juiz. O STF é campeão mundial de respeitar a Constituição e ninguém fala nada. Ninguém diz não. E o que nos espera? Qual é a nossa perspectiva? Qual é a nossa solução? Uma guerra civil? Quando tentarem fazer o impeachment agora de Bolsonaro, como essa ridícula CPI do Covid está tentando fazer, o camarada é chamado, vai lá, diz a verdade, não serve, esse cara não presta. Vamos pegar agora um mentiroso, ameaçando, quer ver a respeito? Ameaçando prender um general? Estão brincando? Se esqueceram que quem está nas armas tem um poder? Isso aí é um crime falar isso. Não é um crime, isso é uma realidade histórica. Todos os impérios do mundo foram construídos através das armas. Estados Unidos, Rússia, França, Alemanha, todos foram construídos através das armas. Quem tinha as armas
Napoleão foi imperador por quê? Porque tinha uma caneta bonita, dourada? Foi. Vamos ver a história dos americanos. Washington se tornou o símbolo que se tornou nacional porque tinha longas barbas e um chapéu comprido? Não, porque ele tinha um exército que detonou o Sul, que fez aquilo tudo, uniu o país. Então, quem manda é quem tem as armas. Entendam isso. Agora, se você tem as armas e simplesmente permite que todas as distorções ocorram, ou as distorções não são tão distorções assim, ou você está de acordo com aquela distorção. Aí diz assim, mas isso aí é um absurdo, você está propondo. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de intervenção militar. Estou declarando aqui para ninguém ter dúvida. Mas também estou totalmente contra a omissão. A covardia moral de não se tomar umas atitudes que tem que ser tomada. Contra os homens, eu estava discutindo esse dia com esse meu grupo, que é muito inteligente, aí os caras vieram encher a boca e falaram, as instituições têm que ser preservadas. Foi nesse caso, então, nós temos que conversar com o pessoal do PCC, né? Que é uma instituição que tem até pessoas importantes ligadas a ele. Né? É uma instituição já nacional, Comando Vermelho também, né? É uma instituição. Tem até ramificações no norte, nordeste, sul, até externa, até no exterior, instituição. Instituição, ela é o que são seus homens. Se você faz uma instituição onde você reúne uma centena de marginais, ela é uma instituição criminosa. E essa instituição criminosa ela pode ter fulcro em sua base legal, foi criada através de uma estrutura constitucional, mas se ela foi mobiliada por marginais, ela tem que ser banida. Ela tem que ser banida. Ela tem que ser reformada. Você pega, por exemplo, um juiz. Por exemplo, vamos falar do Toffoli. Um rapaz excelente, boa gente, acho ele simpático, cara legal. Só que Toffoli fez concurso para juiz e não passou. Ora, se ele não tinha cabedal suficiente para ser juiz de primeira instância, poderia ser levado à Suprema Corte do país e outros tantos. Será que um camarada que, segundo meus amigos, dizem que o cara era um camarada com vida sexual complicada na faculdade, etc., será que teria estofo para não ficar envolvido no Supremo Tribunal Federal? Não sei. Então, qual é o X da questão? Essa nossa primeira apresentação é uma ode não é eu odeio, é uma ode ao respeito. Nós temos que criar uma nação que haja respeito. Respeito às instituições, respeito às pessoas, respeito à verdade, respeito à ética, respeito à moral, né? Respeito à moral, respeito à pátria, a bandeira, né? Ver um vagabundo rasgando bandeira do Brasil ou usando aquilo como fraldão. Então, respeito. Nós temos que nos tornar um povo respeitoso. E outra coisa, respeito às leis. Existe um ditado italiano maravilhoso. Se as leis não são boas, modifique-se as leis. Mudem-se as leis, façam-se novas leis, se adaptem às leis, mas não permitir leis ruins que destruam um país e se mantive. Eu falei com um amigo meu, atualmente no poder, no governo, bem poder. Ah, não, mas as leis não permitem. Eu falei, o companheiro, para com isso. Que leis? As leis que você diz que o juros máximo é 12%, mas você permite que o Banco do Brasil cobre 8% ao mês ou 180% ao ano num cheque especial. Que lei é essa, meu amigo? A lei é para um? E o que é usura, meu amigo? Afinal, está na lei, é crime. Será que 200% de juros ao ano é proferido por um banco qualquer não é crime? Onde é que estão os limites? Onde é que está o respeito? Você acha que é respeito ao cidadão você pegar uma gasolina, como eu comprei ontem, pagar em R$ 250, pagar 125 de impostos? 50% de impostos? 30 e tantos por cento do imposto que o Rio de Janeiro cobra pelo litro do combustível, que é uma mentira também, porque o segredo reside no fato que 25% da gasolina que me cobra essa absurda é álcool, que tem um valor agregado muito menor. Mas isso não é considerado. E nós pagamos pela gasolina álcool, mas no posto ao lado está o álcool com valor R$ 1 ou R$ 2 mais barato, quando já devia ser muito mais barato. Por que o gás que era jogado fora agora custa quase igual ao álcool?
E por que a Petrobras, que é uma empresa totalmente suspeita pelos seus envolvimentos e sua incompetência, suas mentiras, sua degradação, hoje se jacta de estar recebendo 2 bilhões de lucro no trimestre às custas do cara que paga R$7 o litro de uma gasolina de má qualidade, com baixa octanagem e com 25% de álcool? Qual o respeito ao cidadão, meu amigo? E o governo tolera isso por quê? Por que não diz o não à Petrobras? Vai negociar, tira suas ações da Bolsa de Nova York, vira para cá. Por que eu tenho que comer uma fruta de qualidade inferior, se é de boa qualidade, vai para o exterior pela metade do preço que eu pago aqui? Não só pelo produtor, como pelos impostos. Não pense que eu não viajei metade do mundo, não. Já viajei. Já comprei coisa do Brasil lá por um preço muito menor do que eu pago aqui. Depois de ter viajado 10 mil, 20 mil quilômetros para fora. Essa falta de respeito ao cidadão é uma praxe que tem que ser resolvida. Como tem que ser resolvida? A falta de respeito ao presidente. Bolsonaro é um homem tão humilde que o primeiro ato dele no governo foi dizer: não me chame de excelência, me chame de senhor presidente. Agora, a justiça chama de excelentíssimo. O judiciário, o executivo, chama de... o legislativo, excelência. Todo mundo é excelência. Vossa Excelência é um ladrão, Vossa Excelência é um pederasta, Vossa Excelência é um marginal. E a Vossa Excelência? Eles se tratam assim, com todo respeito. Vossa Excelência roubou muito. Vossa Excelência. Mas o governo federal, o executivo, cortou isso. E por que os outros não acompanharam as boas medidas de respeito? O respeito não está no tratamento, meu povo. O respeito está no sentimento. Vossa Excelência é um canalha. Pô, chamou de Vossa Excelência respeitosamente, né? E o canalha? Vem depois? Então, nós temos que fazer uma luta, temos que fazer uma postulação, temos que tomar alguma atitude, não é só uma atitude de uma formiguinha como eu, uma atitude em nível nacional de 200 milhões. Não, vou tirar os comunistas, isso aí não merecem nada. Mas que se dê respeito, que se tenha respeito pela população, que se tenha respeito pelo que paga impostos, que se tenha respeito por aqueles que vai ser atendido pelo sistema de saúde. Quer ver o que é falta de respeito? Fizemos denúncias de desvio de recursos muito grandes no recurso da saúde do município. Denunciamos a Polícia Federal, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal. Provamos, os empenhos estão conosco, todos fraudados. Tipo assim, 100 mil litros de combustível para 2 viaturas, pagos adiantadamente sem ter recebido. E não aconteceu nada. Nada. Absolutamente nada. Esse é o nosso país. Bom, está na hora. Vou me despedindo, vou agradecendo, desejando bom. Voltaremos domingo que vem. Muito obrigado, uma boa tarde, fiquem com Deus.